Olá, amados. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Onde eu quero trazer mais uma palavra de esclarecimento, uma mensagem de amor que venha, né, nos trazer esclarecimento no dia de hoje. E eu quero trazer uma palavra que vem deste livro, que é Sinal de Esperança, né? Que é do Alessandro Bulon, Sinais de Esperança, né, o nome deste livro. Então eu já gravei alguns vídeos, né, deste livro, algumas passagens deste livro, e hoje eu gostaria de trazer mais um capítulo, né, o capítulo 10 deste livro, né, eu estarei trazendo, né, mais uma palavra que venha, né, nos dar um esclarecimento, que venha nos dar, né, para que nós venhamos ficar sabendo, né, do que está para acontecer. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, estamos vivendo os dias incertos, né, onde nós já não sabemos mais, né, em que acreditar, se nós acreditamos, né, nas coisas que a gente está ouvindo falar. Muitas coisas estão sendo ditas na internet, muitas profecias, muitas palavras assim que está nos deixando tristes, aborrecidos e temerosos, né? Nós estamos em época de política, então muitas coisas estão sendo ditas que estão nos deixando, né, muitos temerosos. Então eu gostaria de ler este livro, este homem de Deus, né, o Alessandro Bulon. Ele é um homem, né, que cheio do Espírito Santo, e ele escreveu este livro, né, e ele fala de uma estranha perseguição, né, contra os cristãos que já houve, né, em tempos atrás, e que vai haver novamente. Então nós estamos vivendo, né, amados, o tempo antes de Cristo e depois de Cristo também, né? Então, no tempo que antes de Paulo, quando o Paulo começou a perseguir, o apóstolo Paulo começou a perseguir o povo, né? Ele perseguia o povo de Deus, Paulo de Tarso, né? Ele, ele era um perseguidor da igreja, até o dia que ele teve um encontro com Jesus. Então eu gostaria de estar lendo para que vocês venham entender, né? Primeiro eu quero ler um versículo, né, que diz assim, que está em Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está em Mateus 24:9. Os jardins do palácio brilhavam tetricamente, iluminados por 240 tochas humanas. O imperador Diocleciano contemplava satisfeito da sacada o quadro de horror e morte. Como fundo musical, ouvia-se o lamento agonizante dos cristãos. Eles eram as tochas vivas, seu único delito, crer em Jesus e obedecer a sua palavra. Então isso aconteceu, né, no tempo do imperador Diocleciano. Então, enquanto né, ele desceu um decreto, né, que os cristãos deveriam ser pendurados, né, eram pendurados nos postes, nas praças, e eles ateavam fogo nos cristãos, e eles eram tochas humanas, né, porque eles criam em Jesus, criam, né, então eles já havia a perseguição dos cristãos, e hoje nós estamos já vivendo isso de novo, né. E prosseguindo aqui então na leitura. Transcorria o ano 305 da era cristã, então foi no ano 305, né, da era cristã. 2 anos antes, Diocleciano subira ao poder e começou
ordenando que todo exemplar da Sagrada Escritura fosse queimada. As igrejas foram demolidas. Os que não renunciavam à religião cristã eram mortos. As casas dos que estavam nelas eram incendiados. A história registra que o imperador mandou erguer um monumento com a inscrição em homenagem à extinção da superstição cristã. Foi uma das mais cruéis perseguições da história. Esses fatos aconteceram nos primeiros séculos da era cristã. São fragmentos tristes de uma história que ninguém gosta de recordar. O que passou, passou, e nunca mais voltará a se repetir. Não, não é verdade. Mentira. A perseguição reapareceu na Idade Média, e desta vez a própria Igreja Cristã mandou perseguir os grupos de cristãos que insistiam em estudar e obedecer a Bíblia como única regra de fé e doutrina. Eram chamados de hereges e enfrentavam o juízo e a morte por sua obediência à palavra de Deus. Séculos se passaram desde tudo aquilo. Hoje parece pouco provável que alguém seja perseguido por causa das suas convicções religiosas. Entretanto, Jesus foi categórico ao afirmar que pouco antes de seu retorno à Terra, um grupo de cristãos voltaria a ser perseguido por sua insistência em obedecer à Bíblia e somente à Bíblia. Nós já estamos vivendo esse tempo, né, amados? No capítulo que tratamos das catástrofes naturais, vimos que o Senhor Jesus anunciou que haveria sinais extraordinários no sol, na lua e nas estrelas. Mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Está em Marcos 13, 24 e 25. O mestre afirmou que tudo isso aconteceria depois da tribulação daqueles dias. De que tribulação Jesus falava? Ele mesmo respondeu: E então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Está em Mateus 24, 9. Quer dizer que antes da volta de Cristo haverá uma perseguição. Que tipo de perseguição será? De que se trata? Nenhuma pessoa que ama a verdade pode se conservar à margens desse assunto. É algo que tem a ver com o destino eterno de todos os seres humanos. Antes de continuar com este tema, é necessário lembrar que, ao longo da história, sempre existiu um inimigo de Deus, cuja especialidade é o engano. Ele tratou de levar a raça humana pelo caminho da mentira. Esse inimigo é identificado na Bíblia com os nomes de Diabo e de Satanás. O livro de Apocalipse o apresenta simbolizado por um dragão. O dragão usa a sedução para alcançar seus propósitos, emprega a mentira e consegue enganar a muitos, até se possível os escolhidos, de acordo com as palavras do próprio Jesus. Mas ainda que a sedução e o engano lhe deem bons dividendos, existe um grupo de pessoas que estuda a Bíblia e não se deixa enganar. Então, o que o inimigo faz? Ele se enche de ira e os persegue. Se não conseguir os seus objetivos por bem, ele fará por mal. O livro de Apocalipse fala dessa perseguição. E Jesus mencionou que, como um dos últimos sinais de seu retorno à terra. João diz o que viu em visão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, e os que guardavam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse 12, 17. Quem é essa mulher que é perseguida pelo dragão? A quem simboliza? Na Bíblia, a mulher é símbolo da igreja. Uma mulher pura, vestida de branco,
é a igreja de Deus. Uma mulher vestida de vermelho é a igreja do inimigo de Deus. Apocalipse 17. A mulher perseguida é um símbolo da igreja de Deus. João descreve da seguinte maneira: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É Apocalipse 12:1. Essa igreja foi perseguida pelo dragão ao longo da história. O inimigo a perseguia com ódio e fúria, porque ele nunca acreditou em suas mentiras. Porque ela nunca acreditou em suas mentiras. Só deu crédito à palavra de Deus. O próprio João foi perseguido e estava exilado na ilha de Patmos quando escreveu o livro de Apocalipse. Eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Note que as duas causas pelas quais João estava exilado, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Na realidade, as duas causas poderiam se resumir em uma só, o amor de Jesus. Se você ama o Senhor, é lógico que seja fiel à sua palavra. E se respeita a sua palavra, não há como aceitar os enganos e as mentiras que o dragão inventa. Isso encolerizou o inimigo. Então o dragão termina perseguindo os que insistem em obedecer aos ensinamentos da Bíblia. É dramático saber que esse grupo não será tão grande. A maioria optará pelo caminho mais fácil. Mas ao crescer este segundo grupo, os que insistem em obedecer os ensinos da Bíblia começarão a ser vistos como radicais, intransigentes e politicamente incorretos. Pode haver em nossos dias alguém mais digno de reprovação do que uma pessoa politicamente incorreta? A quem se chama politicamente incorreto? Aqueles que não cedem, que não desprezam seus valores, que não negociam princípios, aqueles que não pensam como a maioria e não aceitam o que todos aceitam. A obstinação desse povo perseguido está relacionado principalmente com um assunto que a imensa maioria considera um detalhe tolo. Em Apocalipse 12:17, o dragão persegue a mulher e também os restantes de sua descendência, que é a igreja dos últimos dias, por um só motivo: sua insistência em obedecer a Deus de acordo com a sua palavra. Note que a igreja do tempo do fim tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Você se lembra? Os mesmos motivos pelos quais João havia sido exilado na ilha de Patmos: lealdade e obediência a Deus e a sua palavra. Hoje, muitos conceituam os mandamentos de Deus como se sem valor para o povo cristão. Entende que a lei foi cravada na cruz do Calvário e, portanto, o cristão não deve mais viver preocupado em observar os mandamentos. Entretanto, o remanescente é identificado justamente porque insiste em ser fiel a Jesus e guardar os mandamentos. Pode parecer um detalhe trivial, mas a obediência aos princípios eternos da palavra de Deus não é negociável. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, volta-se a falar do dragão. Aqui o dragão dá seu poder a uma estranha besta. Em profecia, besta é símbolo do reino ou poder. João diz o seguinte em relação a esta besta: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Aí está o poder que persegue os santos. É um poder religioso.
recebe a adoração das pessoas, e adorá-lo a todos os que habitam sobre a terra, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Da vida do Cordeiro, Apocalipse 13:8. É um poder religioso e perseguidor. A quem persegue? Aos santos. Como se identificam os santos? O próprio João dá a resposta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Voltamos ao ponto de partida. O que está em jogo são os mandamentos de Deus. De acordo com o que diz o Apocalipse, nos últimos dias haverá um poder religioso que terá muita autoridade, será amado e respeitado pelas multidões, seguido e homenageado pelos reis e príncipes. Esse poder terá mão de ferro para perseguir os que não aceitam a sua autoridade e não se submetem a ele. Quem não aceita a sua autoridade? Os que insistem em ser fiéis a Jesus e a sua palavra. Amém? E não é tudo. A profecia afirma que nos dias finais do mundo também surgirá um poder político para apoiar o poder religioso que recebe a autoridade do dragão. O apóstolo João descreve assim: vi ainda uma besta emergir da terra, a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, será dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Serão aquele que tem a marca, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Apocalipse 13:11, 16 ao 17. Amém? Desculpa, Matos. Aqui chama. Você percebe que do que se fala aqui, há pessoas que serão terrivelmente perseguidas. Elas não poderão sequer comprar ou vender se não tiverem a marca da besta. Qual é essa marca? Para chegar a uma conclusão, primeiro é necessário saber qual é a marca de Deus. Se é eterno, se é certo que o dragão marca seus seguidores, é também certo que Deus faz o mesmo com seus filhos fiéis e obedientes. A esse ele chama de santos. Leia o que diz João. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando ao seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre as árvores, sobre árvore alguma. Apocalipse 7:1. Aqui se fala da destruição final do mundo por ocasião da vinda de Cristo. Há 4 anjos segurando os ventos destruidores. Com que propósito? Continue lendo o texto. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2 ao 13. Percebe? O 5º anjo diz aos 4 anteriores que continue detendo a destruição final até que os filhos de Deus sejam selados. Amém? Estamos em um dos momentos mais importantes da história do mundo, e muitas pessoas o ignoram. Observe bem: os que recebem o selo de Deus são libertados da destruição final, enquanto João diz que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também
também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14, 9 ao 10. Há 2 mandamentos, ambos têm os seus seguidores, ambos identificam o seu povo. O dragão coloca a marca da besta, Jesus põe o selo de Deus. Amém? Qual é o selo de Deus? Se descobrirmos isso, saberemos qual é a marca da besta. Um selo traz o registro do nome, o cargo ou a função da pessoa e a extensão de sua autoridade. Por trás do selo de Deus está a sua autoridade, sua lei e os princípios eternos do governo divino. Por trás da marca da besta, você também poderá encontrar a pretendida autoridade, os decretos, os princípios enganadores do inimigo. Por trás do selo de Deus está o desejo de se salvar. Por trás da marca da besta está a intenção de destruir. Por trás do selo de Deus estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por trás da marca da besta estão o dragão, a besta e os falsos profetas. O selo de Deus é colocado na vida dos que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. A marca da besta é colocada na vida dos que adoram ao poder enganador e que reivindica poderes divinos sem tê-los. Na Bíblia se encontraram vários versículos que explicam qual é o selo de Deus. Um deles é o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. De acordo com essa declaração, o sábado é sinal de obediência da igreja cristã. O sábado não foi dado só para Israel, foi instituído na própria criação e observado por Israel antes do sinal. Jesus o guardou. Os apóstolos guardaram antes da cruz e depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu. O autor da Epístola de Hebreus diz: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Portanto, resta o repouso para Deus, para o povo de Deus. Hebreus 4, 4 ao 9. O inimigo conhece a Bíblia, sabe o que a palavra de Deus diz, conhece a verdade, mas ele é mentiroso desde o princípio. O inimigo da verdade. O que faz então? Camufla a verdade, mescla o que a mentira apresenta, usando seus métodos e sedução. Resultado, multidões o seguem. Creem no que ele ensina e lhe obedece. Mas há um grupo de pessoas que tem 2 características: ama Jesus e guarda seus mandamentos. Esse grupo não se deixa enganar. Amém? Eu vou ler até aqui, né, amados? Porque é muito grande esse capítulo. E eu vou prosseguir depois, vou gravar mais outro vídeo, né, com a continuação dessa palavra, que é uma palavra gloriosa, que nós estamos vivendo os dias de hoje. Nós precisamos estar preparados, amados. Para tudo isso que eu li, eu queria que você meditasse nesta palavra e que você pedisse orientação para Deus, porque nós estamos vivendo já esses dias, né, que antecede a volta de Jesus, né, amados? Então nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e ser esses remanescentes, né, que não se deixa enganar pelas mentiras de Satanás. Que nós possamos ser, né, fortes, corajosos para resistir, né, às investidas de Satanás, porque vai vir muita coisa por aí, amados. Depois desta eleição, muitas coisas vai vir por aí, a igreja, né, os cristãos vão começar a ser perseguidos, né, a sofrer. E nós vemos aqui nesta palavra, neste livro que foi escrito, este pastor, ele escreveu faz tempo já este livro. Ele
eu nem lembro aqui, eu não sei se diz aqui qual é o ano que ele escreveu este livro, e ele e já nos alertava, né, sobre isso. A Bíblia nos fala, né, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não muitas pessoas, né, não acreditam, não entendem, né, o que está escrito na palavra de Deus. E, e aí quando a gente ouve as coisas, a gente pensa, não, né, não vai acontecer, isso é para lá para frente, né? Eu nem vou estar aqui, né? E assim as pessoas estão morrendo, saindo deste mundo e estão morrendo em pecado, e essas pessoas não terão salvação, né, quando Jesus voltar. Então vamos estar alertos, amados, vamos estar preparados para a volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós estamos vendo aí as aflições, nós já estamos começando a viver as aflições. Então, que nós, cristãos e aqueles que são remanescentes, que amam a Deus, que amam a sua palavra e que amam Jesus, né, que creem, né, na sua palavra, que não estão deixando se contaminar pelas vãs filosofias, pelo falso profeta, né, e que essas pessoas, Jesus possa buscar antes das tribulações que estão por vir, que está no Apocalipse, né, que nós possamos, aqueles que são fiel a Deus, né, estejam preparados para a vinda do Senhor, quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Que você possa ser abençoado, que você possa ter entendido esta palavra, amado, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos evangelizar as pessoas, vamos abrir os olhos das pessoas, daqueles que são cristãos, dos que não são cristãos, aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que não há tempo mais, amados, de nós ficar brincando de crentes, não há tempo mais de nós pensar, será que eu vou me converter ou não, será que eu vou aceitar Jesus ou não, amados, não há mais tempo, não há mais tempo. Isso não é balela de crente, não é chavão de crente, amados. É a realidade. Nós estamos vivendo o Apocalipse já. Nós estamos vivendo, tá aqui tudo que eu li aqui, esse livro aqui foi escrito há vários anos atrás, e nós estamos vivendo já este tempo, amados. Muitos lugares aí os cristãos já estão sendo mortos, estão sendo queimados vivos, estão sendo mutilados, estão sendo crucificados em praça pública, estão sendo mortos, sendo feito fogueira de cristão, mas eles não negam a fé. E isso está tudo na Bíblia. Já aconteceu e está acontecendo de novo, amados. E vai ficar pior, amados. Mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai, quando o evangelho dele for pregado em todo o mundo, ele vai voltar a qualquer momento. Nós estamos aí, o domínio do anticristo já começou, amados. Nós já estamos antecedendo, já começou. O anticristo já começou a dominar. Nós temos que estar com os olhos e os ouvidos bem abertos, amados. Estar bem atentos para que o inimigo não venha nos enganar. Que tu possa ser abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo e se inscreva no meu canal, amados, para que você seja notificado quando houver outros vídeos. Faz tempo que eu não tenho gravado vídeos, mas em nome de Jesus, eu tive meio desanimada, mas logo, logo eu já comecei a gravar de novo, estarei em nome de Jesus. O inimigo tem tentado, né, me impedir, mas em nome de Jesus eu estou retornando de novo e Deus vai me dar força. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Eva Regina e eu tenho vários vídeos aqui no YouTube. Gostaria que você olhasse, né, meus vídeos, escutasse e que você curtisse, compartilhasse. Vamos evangelizar, amados. Vamos enquanto nós ainda podemos, né? Porque não sei até quando, né, esses vídeos estarão no ar. Só Deus sabe. Que tu possa ser abençoado em nome de Jesus.
e que tu possa receber a graça da sabedoria e do esclarecimento em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te ensinar, que o Espírito Santo possa te alertar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?